Olá, Ricardo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da obra A Fazenda Pública em Juízo, do autor Leonardo Carneiro da Cunha, que eu vou fazer uma breve apresentação dele, que ele é mestre em Direito, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, ele tem pós-doutorado na Universidade de Lisboa, ele é associado da Faculdade de Direito do Recife, né? Também ele participa de um membro do Instituto Americano. Ele também participa em outras associações do Norte e Nordeste de professores de processo. Ele é procurador licenciado do Estado de Pernambuco, advogado e também consultor jurídico. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre a execução em face da Fazenda Pública. A execução, ela realiza-se pelo exequente, né, que adquire uma penhora ou direito de preferência sobre os penhorados. E já na Fazenda Pública, quando a Fazenda Pública é o executado, todas essas regras não têm aplicação, pois os bens públicos são, em geral, impenhoráveis ou inalienáveis, né? Portanto, a execução contra a Fazenda Pública pode fundar-se em título judicial ou em título extrajudicial. Quando o título for judicial, há cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de acordo com o artigo 534 e 535 do CPC. Quando for extrajudicial, propõe-se a execução disciplinada no artigo 910. Tanto numa como noutra, é necessário observar o regime de precatória ou de requisição do pequeno valor. Um outro ponto que eu vou falar também é sobre o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. O cumprimento de sentença constitui-se uma fase do processo, né? O processo que é apenas um só, que divide-se em duas fases. Ele é a fase de acertamento e a do cumprimento. O cumprimento de sentença, que se pretende o pagamento de quantia certa, há um requerido a ser pelo exequente, né, em que cabe apresentar a memória de cálculo, contentando os elementos relacionados, né, de acordo com o artigo 534 do Código de Processo Civil. E os tipos de liquidação de sentença pode ser por procedimento comum e por arbitramento, que são perfeitamente aplicados aos processos contra a Fazenda Pública, né? E de acordo com os artigos 509 a 512 do CPC, e o artigo 512, ele permite que a liquidação seja imediata, mesmo na dependência de recurso, ainda que o recurso ostente efeito suspensivo. Essa regra, ela aplica-se em processo que tem na Fazenda Pública, como ré. Sempre a Fazenda Pública como ré. E a Fazenda Pública, ela não é intimada para pagar. Justamente porque não há lhe franqueada a possibilidade do pagamento voluntário. Cabe-lhe o pagamento sobre as condenações que lhes são impostas, de acordo com a ordem cronológica de inscrição dos precatórios. Deixa eu ver, tem um outro ponto aqui. Para finalizar, sobre o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em face da Fazenda Pública, o credor pode, alternativamente, optar por realizar acordo com a Fazenda Pública perante juízes auxiliares de conciliação
com resolução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que não haja qualquer recurso ou defesa judicial pendente. A partir desses requisitos consegue justificar, né, para que a Fazenda Pública possa fazer o pagamento, sendo que a Fazenda Pública é a parte réia. A defesa da Fazenda Pública no cumprimento de sentença. A impugnação. No cumprimento de sentença, a Fazenda Pública ela defende-se por impugnação e não por embargos. A impugnação não tem natureza de ação de demanda judicial. Os embargos são por meio de defesa apresentada pela Fazenda Pública na execução fundada em título extrajudicial. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública será promovido em litisconsórcio ativo, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 534. Cada litisconsórcio requer o seu cumprimento de sentença, apresentando a sua memória de cálculo, e se o litisconsórcio for muito grande e atrapalhar a defesa, ou dificultar a apresentação da impugnação da Fazenda Pública, ela pedirá que limite os litisconsórcios para que possa ficar mais fácil de impugnar. Essa limitação está prevista no disposto nos parágrafos 1º e 2º do 113 do CPC. Antes de impugnar a Fazenda Pública, ela pode pedir a limitação ao juiz. Tal pedido não gera prejuízo ao prazo. Portanto, lá na decisão, quando ele dizer se acolhe ou não o pedido, a Fazenda Pública terá integralmente seu prazo devolvido para que ela possa apresentar a impugnação, que no caso é de 30 dias, previsto pelo artigo 183, e ele pode ser apresentada a impugnação. A intimação ela é pessoal, mas pode ser feita por cargo ou por remessa, e aí cada um vai ter um prazo diferente. A impugnação apresentada pela Fazenda Pública é no cumprimento da sentença. É dotada de efeito suspensivo, ou seja, quando a impugnação ela é apresentada no cumprimento da sentença, o caráter, o efeito dela é suspensivo, porque a Fazenda Pública ela não se sujeita a penhora, ela não se sujeita a depósito, nem caução para garantir o juízo. Então, quando a expedição do precatório da requisição de pequeno valor, é necessário o prévio trânsito julgado. Está fundamentado na Constituição Federal de 88, no artigo 100, nos parágrafos 3º e 5º. Né? Os trânsitos em julgado que se referem o parágrafo 3º e o 5º do artigo 100 da Constituição Federal é de sentença que julga a impugnação do cumprimento de sentença ou dos embargos da execução findada em título extrajudicial. Quando a impugnação for parcial, a parte questionada nos termos do parágrafo 4º do 535 será desde logo o objetivo de cumprimento de sentença. Então, quando ela é parcial e o juiz defere isso, ela já pode ser cumprida imediatamente, porque ela não se confunde com o parágrafo 8º do artigo 100 da Constituição de 88, que veda quando o exequente ele quer dividir a sentença, parte em RPV, requisição de pequeno valor, e outra parte em precatório. Então, essa situação do parágrafo 4º do 535 é diferente do artigo 8º da 100 da CF, que ela trata de vedação de dividir ali o valor a receber, parte em RPV e outra parte em precatório. Também pode haver a rejeição da liminar quando o executado alegar excesso de execução e não declarar o valor que ele acha justo. Então, assim, o juiz ele pode rejeitar a liminar do executado quando ele não diz quanto é o valor
ele não diz quanto é o valor que ele acha justo. Quando ele fala assim, existe excesso de execução, mas quando ele fala assim, eu não apresento o valor correto, que ele acha justo, então o juiz pode, de liminar, rejeitar. Aqui também a gente está tratando da impugnação apresentada pela defesa na observação inicial. A Fazenda Pública, em sua impugnação, apenas trata de vícios, defeitos ou questões da própria execução, e ainda suscitar causas impeditivas, modificativas ou distintas da obrigação, desde superveniente à sentença. É taxativo o que está elencado no artigo 335 do CPC, não podendo alegar em sua impugnação qualquer outro tema que não esteja elencado neste artigo, ressalvadas a falta ou nulidade de citação se o processo ocorreu a revelia do réu. Então, ressalvada essas hipóteses, só pode alegar o que está elencado no 535. Acho que é só isso. Me chamo Carlos, eu fiquei com alguns pontos que podem ser conteúdo da impugnação apresentado pela Fazenda Pública, certo? Um dos primeiros tópicos que o autor traz, elenca, é a falta ou nulidade da citação se o processo correr revelia. A Fazenda Pública, como todos sabem, quando envolvida em processos em demandas judiciais, ela possui algumas regras específicas e algumas peculiaridades individualizadas. Logo, não seria diferente na impugnação. É possível notar que o autor ele faz uma breve análise baseada no CPC sobre os efeitos da citação na relação jurídica. E é possível ver também que ele traz que a citação é pressuposto para que os efeitos da demanda possam ser igualmente produzidos para a parte executada. É possível notar também que, apesar de a palavra revelia se fazer presente no título do tópico, esse conceito de revelia ele não é destrinchado, não é exemplificado no decorrer do texto. Eu acho importante aqui trazer a letra de lei, por exemplo, aqui o artigo 344, que fala sobre a revelia, fala que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumicião verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Em resumo, citado o réu, ele se mantém inerte ao processo. Portanto, quando tratamos aí da Fazenda Pública, é preciso cautela quando falamos da revelia. Já é pacífico aí que os efeitos materiais da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, visto que o direito tutelado por ela, pela Fazenda Pública, é indisponível. Não podendo a falta de defesa, falta ou ausência de defesa, gerar presunção de veracidade dos fatos alegados. Demais, quando há sentença em desfavor da Fazenda Pública e nesse processo ocorreu a sua revelia, tal decisão está contaminada por vícios transrescisórios e deve ser arguído esses vícios na impugnação ao cumprimento de sentença, onde a Fazenda Pública vai postular a nulidade da sentença para que retroaja a fase de conhecimento. Percebe-se aí que há uma dissonância quando ocorre o contrário. Quando o réu se consagra vitorioso, todos esses atos são validados e considerados eficazes devido à ausência de prejuízo para o. Além disso, em caso de sentenças evada desses vícios, sendo a Fazenda Pública intimada a cumprir a sentença, ela comparecer e não arguir, não apontar esses vícios, é considerado precluso esse direito de postular aí a nulidade da sentença e a sentença é validada. Porém, sendo comprovada que essa citação foi inexistente ou inválida, o juiz pode acolher a impugnação da Fazenda Pública retroagindo à fase de conhecimento. Creio que o assunto foi bem abordado pelo autor durante todo o transcorrer do texto. Ficou claro as causas, o porquê a Fazenda Pública, entre aspas, privilegiada em relação aos prazos, em relação aos procedimentos, certo? Acredito que ele faltou só um pouco do autor, ele elencar ali alguns tópicos
que facilitariam ainda mais o entendimento do texto, a exemplo aí da revelia, como eu já discuti na outra parte do vídeo, mas são coisas que facilitariam um pouco mais o entendimento do tema. O tópico abordado pelo autor como sendo conteúdo presente aí na impugnação, que pode ser objeto de impugnação, é a legitimidade de parte. O texto ele aborda a questão da legitimidade de parte nas diversas fases do processo judicial, e aí traz especificamente a parte da fazenda pública. É possível extrair aí o entendimento do autor que a fazenda pública ela pode alegar a ilegitimidade na fase de execução de sentença, mas não pode alegar na demanda cognitiva. E é importante frisar também que a ilegitimidade na fase da sentença deve se relacionar apenas com a sentença e não com a demanda cognitiva. Que seja de suma importância também frisar que a alegação de legitimidade só será acolhida se estiver devidamente fundamentada e comprovada juridicamente. Então, o tópico aí trazido pelo autor elenca muito bem argumentos, muito bem baseados no CPC, certo? Mas creio que falta um pouco tratar de forma mais minuciosa sobre as razões que explique o tratamento em relação à legitimidade das partes em diferentes fases do processo. Seria também interessante buscar as implicações práticas e possíveis consequências dessa distinção. Boa noite, me chamo Rosinaldo. Em relação ao livro A Fazenda Pública em Juízo, pude observar que a perspectiva teórica deste livro fica explicitada diante da discrepância da atuação processual existente entre a administração pública e o particular, bem como da necessidade de proteção do interesse coletivo. Tratando da inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, pude observar também que na sua impugnação, referente à fazenda pública, a mesma poderá alegar inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. A inexecuibilidade do título ocorrerá quando a decisão não evidenciar a natureza de título executivo judicial ou que lhe faltem atributos de certeza e liquidez da respectiva obrigação. Já a inexigibilidade da obrigação ocorre quando falta alguma condição ou termo que iniba a eficácia do direito reconhecido na sentença, pois a obrigação no título executivo precisa ser certo, líquido e exigível. Em relação à decisão fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, relativa ao CPC, artigo 535, parágrafo 5º, é constitucional o dispositivo do CPC 15, artigo 535, parágrafo 5º, pois trata-se de dispositivo que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, veio a agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória, eficácia rescisória de sentenças revestidas de vícios de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, a sentença exequenda tenha deixado de aplicar a norma reconhecidamente constitucional e desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado de sentença exequenda. É isso, obrigado. Olá, me chamo Carlos Henrique, sou discente do curso de Direito e eu vim trazer algumas teses sobre o texto A Fazenda Pública. Uma das principais teses do texto é que ele fala que a Fazenda Pública é referência a um conjunto de órgãos e entidades pertencentes ao poder público, seja no âmbito federal, municipal ou estadual. Leonardo Carneiro ele tem se dedicado aos estudos e análises sobre o regime jurídico da Fazenda Pública em juízo,
Ele aborda questões como a imunidade da execução, prazo e os recursos, as formas de intimação e notificação e a possibilidade da modulação dos efeitos nas decisões judiciais. Quando falamos da falta ou nulidade da citação, se o processo ocorreu revelia, a citação ela é fundamental no processo judicial, porque ela garante que a parte demandada seja devidamente informada sobre a ação e, em tempo razoável, apresente a sua defesa. Quando a citação não é realizada de maneira adequada, pode surgir a necessidade de discutir a validade do processo. Em caso de revelia, em que a parte demandada não apresenta defesa, a falta de nulidade de citação ela pode ser um ponto de discussão relevante. Quando nós falamos da ilegitimidade das partes, a fazenda pública como parte de um processo judicial, ela pode alegar a ilegitimidade das partes em determinadas situações. A ilegitimidade das partes é uma questão processual que se refere à falta de adequação das partes envolvidas. No contexto da fazenda pública, a alegação de ilegitimidade pode ocorrer quando a entidade ou órgão público ele entende que não é a parte correta para figurar no processo. Algumas situações específicas que podem alegar ilegitimidade é o erro na identificação, a competência adequada, a falta de interesse processual, entre outras. Quando nós falamos do excesso de execução ou acumulação indevida das execuções, o que acontece? O excesso da execução ela ocorre quando o valor cobrado na execução fiscal ou na execução contra a fazenda pública excede o montante efetivamente devido pelo devedor. Em outras palavras, significa que a quantidade exigida é superior ao valor correto da dívida. Certo? A acumulação indevida de execução, por sua vez, ela refere-se à situação que a fazenda pública promove múltiplas execuções sobre o mesmo critério ou a mesma dívida. Olá, boa noite. Meu nome é Vânia Moreno e eu vou falar um pouquinho sobre o que entendi a respeito da execução à fazenda pública e falar um pouquinho sobre o texto do livro de Leonardo Carneiro da Cunha. Antes de falar sobre a execução, é bom entendermos quais são os entes que abrangem, que fazem parte da fazenda pública. No caso, a fazenda pública ela abrange a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, bem como suas autarquias e as fundações públicas. Nesse sentido, se a execução é contra a fazenda pública, é aquela exercida em desfavor de algum ente público, sendo este ente de natureza de direito público. Essa execução, quando a fazenda pública é devedora de quantia certa, pode se fundar em título executivo judicial e o título executivo extrajudicial. A fazenda pública, sendo executada, não vai poder ter seus bens penhorados, pois os bens públicos eles são impenhoráveis. Em primeira análise, insta salientar que a execução contra a fazenda pública passa por ritos específicos e tem a previsão no artigo 100 da Constituição Federal. Diz assim o artigo 100 da Constituição Federal no seu caput: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. No caso, entra aí a forma de pagamento da fazenda pública, que é o pagamento a partir de precatórios e RPV, que é a requisição de pequeno valor. Uma vez constituído o título contra a fazenda pública, ela será citada ou intimada para oferecer querendo embargos ou impugnação, conforme for o título, se extrajudicial ou se judicial, no prazo de 30 dias, com base no artigo 535 do CPC. A fazenda pública, não se insurgindo, vai ser expedido precatório requisitando o pagamento. Em se tratando de requisição de pequeno valor, será feito o RPV. Caso resolva impugnar, há matérias específicas referidas à fazenda pública, que são restritas e estão descritas no artigo 535 do CPC. Em se tratando de embargos, a matéria é muito ampla, pois não tem ação de conhecimento anterior. A fazenda ainda pode alegar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, seja uma execução substancial ou seja uma objeção substancial. O inciso 6 do artigo 535 do CPC alude a fato superveniente do trânsito em julgado da sentença.
porém é meramente exemplificativo, de sorte que qualquer fato superveniente que impeça, modifique ou extinga a obrigação pode ser alegado pela Fazenda Pública em sua impugnação. Olá, professor. Eu sou Rafael Barreto Leal. Eu vou falar um pouquinho sobre duas coisas, sendo a primeira delas a incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz. O livro analisa as regras de competência relacionadas ao cumprimento da sentença e à impugnação, com base no Código do CPC. Destaca-se a necessidade de realizar o cumprimento da sentença perante o juízo que proferiu a decisão em primeira instância, ou, no caso de competência ordinária de tribunal, no tribunal responsável pelo acórdão exequendo. O livro aborda também a questão da alegação de incompetência do juízo da execução pela Fazenda Pública na impugnação. No entanto, ressalta que essa alegação não é possível na fase de conhecimento, devido à coisa julgada, a menos que se trate de uma execução provisória. Nesse caso, a incompetência pode ser alegada perante o tribunal, não junto a um órgão a qual. O texto também destaca que, uma vez proferida a sentença, o juiz não pode alterá-la ou reconhecer sua própria competência absoluta. A parte deve alegar essa incompetência no âmbito recursal. Após o trânsito em julgado da decisão, a questão se torna coisa julgada, não sendo possível sua revisão pelo juízo ou alegação na fase de cumprimento da sentença ou impugnação. No entanto, o livro menciona a exceção de regra de incompetência, discutida após os trânsitos em julgado, ação rescisória, regulamentada pelo CPC. Ainda assim, essa discussão não é permitida no cumprimento de sentença ou na impugnação apresentada pelo executado. Quanto à forma de suscitar a incompetência, o livro argumenta tanto a incompetência absoluta quanto a relativa. Devem ser alegadas na impugnação, sem diferenciação quanto à forma de apresentação. Portanto, qualquer tipo de incompetência deve ser alegada nessa fase. Em relação à alegação de impedimento ou suspeição, o texto destaca que ela deve ser feita em petição específica dirigida ao juiz do processo, fora do âmbito da impugnação. Quando o impedimento ou suspeição é alegado, o processo é suspenso até que o juiz acolha ou não a alegação, e o relator decide se mantém ou não a suspeição. Eu também vou falar um pouquinho sobre a execução fundada em título extrajudicial em face da Fazenda Pública. O livro abordou a execução contra a Fazenda Pública com base em título judicial ou extrajudicial, enfatizando a importância de seguir o regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal. O autor afirma que houve discussões sobre a possibilidade de executar a Fazenda Pública com base em título extrajudicial, mas ressalta que essa controvérsia foi superada. A súmula 279 do STJ estabelece claramente que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Na execução com base em título extrajudicial, a Fazenda não é citada para pagamentos ou penhora, mas para apresentar embargos no prazo de 30 dias. Se os embargos não forem apresentados, ou se a decisão que os rejeitar transitar em julgado, deve ser expedido um precatório, ou RPV, seguindo as regras do artigo 100 da Constituição Federal. No caso de liquidez consórcio ativo, ou seja, vários credores na execução, o valor devido a cada um é considerado individualmente e é emitida uma requisição de pagamento para cada litis consorte. Pode ocorrer a expedição simultânea de requisições de pequeno valor e de precatórios. Quanto ao procedimento de expedição do precatório, o texto destaca que o cartório judicial deve autuá-lo com cópia das peças principais dos autos originários, incluindo a certidão de trânsito em julgado. O precatório é encaminhado ao presidente do tribunal correspondente, que registra, autua e distribui. O presidente do tribunal deve inscrever o precatório e informar o órgão responsável pela ordem de despesa, para que a administração pública tome as medidas necessárias para efetuar o pagamento por meio de depósito bancário. Os estudos de Leonardo Carneiro da Cunha têm como objetivo aprofundar o entendimento sobre as particularidades da atuação da Fazenda Pública no processo judicial. É importante salientar que, como a pesquisa jurídica é um campo em constante evolução, a consulta e as obras e estudos específicos do autor é de extrema importância para a obtenção de informações mais atualizadas em relação à atuação da Fazenda Pública em juízo.